Título 3º. Da Organização da Educação Escolar Indígena. Artigo 7º. A organização das escolas indígenas e das atividades consideradas letivas podem assumir variadas formas, como séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos com tempos e espaços específicos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Parágrafo 1º. Em todos os níveis e modalidades da educação escolar indígena, devem ser garantidos os princípios da igualdade social, da diferença, da especificidade, do bilinguismo e da interculturalidade, contando preferencialmente com professores e gestores das escolas indígenas, membros da respectiva comunidade indígena. Parágrafo 2º. Os saberes e práticas indígenas devem ancorar o acesso a outros conhecimentos, de modo a valorizar os modos próprios de conhecer, investigar e sistematizar de cada povo indígena, valorizando a oralidade e a história indígena. Parágrafo 3º. A educação escolar indígena deve contribuir para o projeto societário e para o bem viver de cada comunidade indígena, contemplando ações voltadas à manutenção e preservação de seus territórios e dos recursos neles existentes. Parágrafo 4º. A educação escolar indígena será acompanhada pelos sistemas de ensino, por meio da prática constante de produção e publicação de materiais didáticos diferenciados, na língua indígena, em português e bilíngues, elaborados pelos professores indígenas em articulação com os estudantes indígenas, para todas as áreas de conhecimento. Artigo 8º. A educação infantil, etapa educativa e de cuidados, é um direito dos povos indígenas, que deve ser garantido e realizado com o compromisso de qualidade sociocultural e de respeito aos preceitos da educação diferenciada e específica. Parágrafo 1º. A educação infantil pode ser também uma opção de cada comunidade indígena, que tem a prerrogativa de, ao avaliar suas funções e objetivos a partir de suas referências culturais, decidir sobre a implantação, ou não da mesma, bem como sobre a idade de matrícula de suas crianças na escola. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino devem promover consulta livre, prévia e informada acerca da oferta da educação infantil a todos os envolvidos com a educação das crianças indígenas, tais como pais, mães, avós, os mais velhos, professores, gestores escolares e lideranças comunitárias, visando a uma avaliação que expresse os interesses legítimos de cada comunidade indígena. Parágrafo 3º. As escolas indígenas que ofertam a educação infantil devem: Inciso 1º. Promover a participação das famílias e dos sábios, especialistas nos conhecimentos tradicionais de cada comunidade, em todas as fases de implantação e desenvolvimento da educação infantil. Inciso 2º. Definir em seus projetos político-pedagógicos em que língua ou línguas serão desenvolvidas as atividades escolares, de forma a oportunizar o uso das línguas indígenas. Inciso 3º. Considerar as práticas de educar e de cuidar de cada comunidade indígena como parte fundamental da educação escolar das crianças de acordo com seus espaços e tempos socioculturais. Inciso 4º. Elaborar materiais didáticos específicos e de apoio pedagógico para a educação infantil, garantindo a incorporação de aspectos socioculturais indígenas significativos e contextualizados para a comunidade indígena de pertencimento da criança. Inciso 5º. Reconhecer as atividades socioculturais desenvolvidas nos diversos espaços institucionais de convivência e sociabilidade de cada comunidade indígena, casas da cultura, casas da língua, centros comunitários, museus indígenas, casas da memória, bem como outros espaços tradicionais de formação, como atividades letivas, definidas nos projetos político-pedagógicos e nos calendários escolares. Artigo 9º.
O ensino fundamental, direito humano, social e público subjetivo, aliado à ação educativa da família e da comunidade, deve se constituir em tempo e espaço de formação para a cidadania indígena plena, articulada tanto ao direito à diferença quanto ao direito à igualdade. Parágrafo 1º. O ensino fundamental deve garantir aos estudantes indígenas condições favoráveis à construção do bem-viver de suas comunidades, aliando, em sua formação escolar, conhecimentos científicos, conhecimentos tradicionais e práticas culturais próprias. Parágrafo 2º. O ensino fundamental deve promover o acesso aos códigos da leitura e da escrita, aos conhecimentos ligados às ciências humanas, da natureza, matemáticas, linguagens, bem como do desenvolvimento das capacidades individuais e coletivas necessárias ao convívio sociocultural da pessoa indígena com sua comunidade de pertença e com outras sociedades. Parágrafo 3º. No ensino fundamental, as práticas educativas e as práticas do cuidar são indissociáveis, visando o pleno atendimento das necessidades dos estudantes indígenas em seus diferentes momentos de vida, infâncias, juventudes e fase adulta. Parágrafo 4º. A oferta do ensino fundamental, como direito público subjetivo, é de obrigação do Estado que, para isso, deve promover a sua universalização nas comunidades indígenas, que demandarem essa etapa de escolarização. Artigo 10. O ensino médio, um dos meios de fortalecimento dos laços de pertencimento identitário dos estudantes com seus grupos sociais de origem, deve favorecer a continuidade sociocultural dos grupos comunitários em seus territórios. Parágrafo 1º. As propostas de ensino médio devem promover o protagonismo dos estudantes indígenas, ofertando-lhes uma formação ampla, não fragmentada, que oportunize o desenvolvimento das capacidades de análise e de tomada de decisões, resolução de problemas, flexibilidade para continuar o aprendizado de diversos conhecimentos necessários às suas interações com seu grupo de pertencimento e com outras sociedades indígenas e não indígenas. Parágrafo 2º. O ensino médio deve garantir aos estudantes indígenas condições necessárias à construção do bem-viver de suas comunidades, aliando, em sua formação escolar, conhecimentos científicos, conhecimentos tradicionais e práticas culturais próprias de seus grupos étnicos de pertencimento, num processo educativo dialógico e transformador. Parágrafo 3º. Cabe aos sistemas de ensino, por meio de ações colaborativas, promover consulta livre, prévia e informada sobre o tipo de ensino médio adequado às diversas comunidades indígenas, realizando diagnóstico das demandas relativas a essa etapa da educação básica em cada realidade sociocultural indígena. Parágrafo 4º. As comunidades indígenas, por meio de seus projetos de educação escolar, têm a prerrogativa de decidir o tipo de ensino médio adequado aos seus modos de vida e organização societária, nos termos da Resolução CNE/CEB nº 2/2012. Parágrafo 5º. Na definição do ensino médio, que atenda às necessidades dos povos indígenas, o uso de suas línguas se constitui em importante estratégia pedagógica para a valorização e promoção da diversidade sociolinguística brasileira. Artigo 11. A educação especial é uma modalidade de ensino transversal, que visa assegurar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, e com altas habilidades e superdotação, o desenvolvimento das suas potencialidades socioeducacionais em todas as etapas e modalidades da educação básica nas escolas indígenas, por meio da oferta de atendimento educacional ESPSIALIZADO-AEE. Parágrafo 1º. O Ministério da Educação, em sua função indutora e executora de políticas públicas educacionais, articulado com os sistemas de ensino, deve realizar diagnósticos da demanda por educação especial nas comunidades indígenas, visando criar uma política nacional de atendimento aos estudantes indígenas, que necessitem de atendimento educacional especializado, AEE. Parágrafo 2º.
Os sistemas de ensino devem assegurar a acessibilidade aos estudantes indígenas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades e superdotação, por meio de prédios escolares, equipamentos, mobiliários, transporte escolar, recursos humanos e outros materiais adaptados às necessidades desses estudantes. Parágrafo 3º. No caso dos estudantes que apresentem necessidades diferenciadas de comunicação, o acesso aos conteúdos deve ser garantido por meio da utilização de linguagens e códigos aplicáveis, como o sistema Braille e a língua brasileira de sinais, sem prejuízo do aprendizado da língua portuguesa e da língua indígena, facultando-lhes e às suas famílias a opção pela abordagem pedagógica que julgarem adequada, ouvidos os profissionais especializados em cada caso voltada à garantia da educação de qualidade sociocultural, como um direito dos povos indígenas. Parágrafo 4º. Para que direito à aprendizagem dos estudantes indígenas da educação especial seja assegurado, é necessário também que as instituições de pesquisa desenvolvam estudos com o objetivo de identificar e aprimorar a língua brasileira de sinais ou outros sistemas de comunicação próprios utilizados entre pessoas surdas indígenas em suas respectivas comunidades. Parágrafo 5º. Na identificação das necessidades educacionais especiais dos estudantes indígenas, além da experiência dos professores indígenas, da opinião da família, das questões culturais, a escola indígena deve contar com assessoramento técnico especializado e o apoio da equipe responsável pela educação especial em parceria com as instâncias administrativas da educação escolar indígena nos sistemas de ensino. Parágrafo 6º. O atendimento educacional especializado na educação escolar indígena deve assegurar a igualdade de condições para o acesso, permanência e conclusão com sucesso dos estudantes que demandam esse atendimento. Artigo 12. A educação de jovens e adultos caracteriza-se como uma proposta pedagógica flexível, com finalidades e funções específicas e tempo de duração definido, levando em consideração os conhecimentos das experiências de vida dos jovens e adultos, ligadas às vivências cotidianas individuais e coletivas, bem como ao trabalho. Parágrafo 1º. Na educação escolar indígena, a educação de jovens e adultos deve atender às realidades socioculturais e interesses das comunidades indígenas, vinculando-se aos seus projetos de presente e futuro, sendo necessária a contextualização da sua proposta pedagógica de acordo com as questões socioculturais da comunidade. Parágrafo 2º. A oferta de educação de jovens e adultos no ensino fundamental não deve substituir a oferta regular dessa etapa da educação básica na educação escolar indígena, independente da idade. Parágrafo 3º. Na educação escolar indígena, as propostas educativas de educação de jovens e adultos, numa perspectiva de formação ampla, devem favorecer o desenvolvimento de uma educação profissional, que possibilite aos jovens e adultos indígenas atuarem nas atividades socioeconômicas e culturais de suas comunidades com vistas à construção do protagonismo indígena e da sustentabilidade de seus territórios. Artigo 13. A educação profissional e tecnológica na educação escolar indígena deve articular os princípios da formação ampla, sustentabilidade socioambiental e respeito à diversidade dos estudantes, considerando-se as formas de organização das sociedades indígenas e suas diferenças sociais, políticas, econômicas e culturais, devendo: Inciso 1º. Contribuir na construção da gestão territorial autônoma, possibilitando a elaboração de projetos de desenvolvimento sustentável e de produção alternativa para as comunidades indígenas, tendo em vista, em muitos casos, as situações de desassistência e falta de apoio para seus processos produtivos. Inciso 2º. Articular-se aos projetos comunitários, definidos a partir das demandas coletivas dos grupos indígenas, contribuindo para a reflexão e construção de alternativas de gestão autônoma dos seus territórios, de sustentabilidade econômica, de segurança alimentar, de educação, de saúde e de atendimento às mais diversas necessidades cotidianas. Inciso 3º.
Proporcionar aos estudantes indígenas oportunidades de atuação em diferentes áreas do trabalho técnico, necessárias ao desenvolvimento de suas comunidades, como as da tecnologia da informação, saúde, gestão territorial e ambiental, magistério e outras. Parágrafo único. A educação profissional e tecnológica nas diferentes etapas e modalidades da educação básica, nos territórios etnoeducacionais, pode ser realizada de modo interinstitucional, em convênio com as instituições de educação profissional e tecnológica, institutos federais de educação, ciência e tecnologia, instituições de educação superior, outras instituições de ensino e pesquisa, bem como com organizações indígenas e indigenistas, de acordo com a realidade de cada comunidade, sendo ofertada, preferencialmente, nas terras indígenas.